Boa noite para você, meu irmão, minha irmã que está sintonizando a Rede Século XXI. Sou o Padre Júlio, estamos começando ao vivo o programa Madrugada de Bênçãos. Que alegria poder chegar junto a você, a sua casa, a sua família, onde você estiver, no Brasil ou fora do Brasil, também pela internet. Nós estamos agora aqui para rezarmos juntos. Madrugada de Bênçãos, nós aprendemos das coisas de Deus, falamos das coisas de Deus, rezamos juntos, não é? Como é bom a gente se unir pela televisão como comunidade de fé, comunidade que reza neste momento, pelos seus problemas, suas dificuldades, mas também agradecer a Deus por tantas coisas boas que com certeza Ele tem concedido na sua vida. Somente pela graça de estarmos começando mais um mês, estamos começando o mês de agosto. Que graça de Deus começarmos juntos mais uma etapa das nossas vidas, não é? Que possamos realmente colocar nas mãos de Deus os nossos planos, nossos projetos, que realmente Deus possa estar à frente. E nesse mês de agosto, a Igreja Católica reza pelas vocações, é o chamado mês vocacional. Nesta primeira semana, a Igreja reza pela vocação sacerdotal. Quinta-feira, de São João Maria Vianney, dia do Padre, não é? E no final de semana, o primeiro final de semana de agosto, reza-se pela vocação sacerdotal, reza-se pelos padres. Portanto, vamos hoje, desde já, rezarmos pelos nossos padres, pelo seu pároco aí, pelo seu vigário da sua comunidade, da sua paróquia, pelo seu bispo, não é? Rezar pelos momentos bons, pelos momentos não tão bons, não é? Pelas dificuldades que se passa no ministério, na vida pessoal. Os padres não são anjos, não é? Também têm seus problemas, têm suas dificuldades. Vamos pedir por eles, portanto, nesse primeiro final de semana de agosto, nesse mês vocacional. Depois vamos rezar pelos pais, pelos religiosos, pelos catequistas, pela sua vocação. Vocação que é o chamado que Deus faz, para que você, naquele lugar que você foi chamado, você possa ser sinal de Deus, você possa utilizar dos dons, talentos que Ele lhe deu, para ser sinal dele, não só na sua casa, não só na igreja, mas onde quer que você esteja. Vamos rezar pelas vocações, portanto, nesse mês de agosto. Quero mandar um abraço especial a todos que agora rezam conosco, quem faz aniversário nesse mês de agosto. Vamos consagrar a Deus também. Dar um abraço muito especial lá em Porto Feliz, para meus tios, a Célia Tomé e o seu Nelson também, que sempre assistem a Madrugada de Bênçãos lá de Porto Feliz, São Paulo, bem como meus pais estão lá assistindo também. Nós, toda Madrugada de Bênçãos, temos um tema para rezarmos, para aprendermos mais. Nosso tema hoje, derrubando as muralhas. Derrubando as muralhas, os problemas, das dificuldades, tantas situações que vêm sobre nós que nos atrapalham o contato com Deus e nos atrapalham de sermos felizes. E nós vamos rezar em cima disso. Então ligue para nós, nossas atendentes já estão apostas para receber você com todo carinho. Você liga para a gente, 0 operadora 19 3871 9620 é o nosso telefone. Você telefona para falar ao vivo com o padre, você telefona para deixar o seu pedido de oração, a sua necessidade, a graça que você precisa. Logo mais, no Momento Mariano, nós colocamos todos os pedidos aos pés de Nossa Senhora Aparecida, Rainha Padroeira do Brasil, que ela possa interceder por cada um de nós, pelos seus pedidos, pela sua vida, levando os seus pedidos até o coração de Jesus. Então ligue para a gente, quero colocar o seu pedido, a sua vida no coração de Nossa Senhora. Telefone para a gente, faça parte dessa Madrugada de Bênçãos, que já está sendo abençoada porque você está conosco, você que estava zapeando a televisão, parou na Rede Século XXI, fique conosco, permaneça conosco, vamos até 1h da manhã ao vivo e você participando conosco, que é uma grande bênção, uma grande alegria. Como eu dizia, nosso tema hoje, derrubando as muralhas. Na verdade, esse tema, se você tomar lá no Antigo Testamento, livro de Josué, no capítulo 6, você vai ver lá a queda das muralhas de Jericó, o cerco de Jericó que é feito. Em muitas paróquias hoje, há uma devoção muito bonita que foi se criando a partir da renovação carismática, que chama-se o Cerco de Jericó. São 7 dias que se faz
de oração, de missa, de pregação, pedindo a Deus que derrube as muralhas da vida de cada pessoa que ali está presente, não é? São 7 dias de oração, o cerco de Jericó, que se baseia justamente no livro de Josué, capítulo 6, que trata da queda das muralhas de Jericó. Jericó era uma cidade fortificada, portanto, cercada de muros altos, como as grandes cidades da Idade Média. Claro, nós estamos falando de Jericó aqui há 2.500 anos atrás, até mais. Mas até a Idade Média as cidades eram rodeadas por muros. Jericó é uma dessas, né? Bem lá atrás no tempo. Era uma cidade importante de Israel. E Deus prometeu que essa cidade ia ser do povo de Deus. Não é? Os inimigos tinham tomado conta da cidade de Jericó. E então o povo de Deus vai em direção a Jericó para tomar a cidade de Jericó. Mas os inimigos estavam dentro da cidade, dentro dos muros. E o povo de Deus, esse exército, na verdade, do povo de Israel, era um exército muito fraquinho, não tinham armamentos, não tinham condições e nem preparação para invadir Jericó. E eles percebem isso. Então Josué, junto, não é, liderando esse exército, vai pedir a Deus, que Deus os ilumine, não é, o que fazer, como derrubar a muralha e como vencer e como tomar a cidade. Então Deus diz assim, tudo isso está no capítulo 6 de Josué, na Bíblia Sagrada, não é? Eu não vou ler todo o texto, porque o texto todo é extenso, mas você depois na sua casa, aí você lê o capítulo 6 do livro de Josué, a conquista de Jericó. E então, Josué é aquele que sucedeu Moisés. Na morte de Moisés, Moisés entra na Terra Prometida, não é? Chega próximo, não chega a entrar, ele morre antes e passa a missão para Josué. Josué então sucede Moisés. Josué vai à frente do povo e agora precisa conquistar a cidade de Jericó, que os inimigos haviam tomado. E então Josué pede a Deus uma luz, uma direção, porque eles não tinham condições bélicas, não é? De guerra para tomar Jericó. E Deus diz, olha, então vocês vão fazer assim. Eles tinham os instrumentos que louvavam a Deus, cantavam os salmos, os hinos a Deus, não é? Seriam para nós hoje, seriam as cornetas, né? Muito parecido com isso. E então Deus vai dizer, olha, você vai dar uma volta, todo dia de manhã dar uma volta em torno da cidade, todo dia, durante 7 dias. Então vão ser 7 voltas. No último dia, você vai dar 7 voltas em torno da cidade. Quando terminar a 7ª volta, todos vão tocar esse instrumento que louva a Deus e as muralhas vão cair. E Josué faz justamente isso. E no 7º dia, portanto, depois da 7ª volta, eles tocam o instrumento louvando a Deus e as muralhas caem e eles então podem adentrar e tomar a cidade de Jericó. Isso é histórico, né? É a história. Para nós espiritualmente isso é muito importante. Ajuda-nos a vencermos os problemas, as dificuldades, as muralhas que muitas vezes nós nos deparamos na nossa vida. E talvez você esteja passando por uma situação difícil, como que uma muralha se levantou contra você. E você está preso e você precisa da libertação. E às vezes humanamente nós não encontramos forças e nem sabedoria para nos libertarmos, para sairmos de dentro dessa muralha. Estamos cercados pelos problemas, pelas dificuldades, por tantas coisas que nós vemos no mundo hoje, talvez uma doença, uma enfermidade, talvez o desemprego, um problema na sua família, com o esposo, com a esposa, um problema com os filhos. Não sei qual a muralha que prendeu você. Entretanto, assim como para Josué, humanamente, eles não iam conseguir, o exército do povo de Israel, o povo de Deus, não ia conseguir tomar, invadir Jericó. Mas Josué para em oração diante de Deus e pede para que Deus lhe dê uma luz. Veja, meu irmão, minha irmã, Josué percebe que humanamente, aquele povo que ele estava liderando não tinha condição de tomar Jericó. Mas ele percebe que se Deus estiver ao lado deles,
ele consegue a vitória. E realmente, Moisés escuta a palavra de Deus e mais do que escutar a palavra de Deus, Josué coloca em prática a palavra de Deus, porque também não basta só escutar a palavra de Deus, rezar a palavra de Deus, mas não praticar a palavra de Deus. Muitas pessoas ouvem até a palavra de Deus e até se admiram da palavra de Deus, até rezam, mas não colocam em prática. E então a bênção não acontece na vida dessa pessoa, as muralhas não caem. Isto é, os problemas, as dificuldades, as tribulações parecem que aumentam cada vez mais. A muralha, em vez de ser derrubada, parece que ela cresce mais, ela aumenta cada vez mais. Justamente porque muitas vezes a pessoa ouve a palavra de Deus e Deus lhe diz, olha, é esse o caminho, é essa a direção, é isso que você tem que fazer. Mas nem sempre as pessoas fazem isso. Elas querem fazer o que elas querem. Quer dizer, querem fazer humanamente. Porque às vezes pensam assim, mas eu acho, né? A famosa axiologia, né? Eu acho que desse jeito é melhor. E às vezes a pessoa já se colocou em oração diante de Deus e Deus falou ao coração dela que o caminho é outro. Mas ela é teimosa. Se Josué não tivesse ouvido a voz de Deus, que estava em oração, e tivesse feito qualquer outra coisa ou tentado qualquer outra coisa, provavelmente teria sido destruído ele com todo o povo de Deus, o povo de Israel. Mas Josué dá ouvido e coloca em prática. E com aqueles instrumentos de louvor a Deus, todo o povo vai tocar o instrumento e vai louvar a Deus, vai clamar a Deus. E nesse clamor a Deus, a muralha cai. E então o povo de Deus toma posse da cidade. Talvez, meu irmão, minha irmã, na sua vida, você precise derrubar essas muralhas, não sei quais são, ou qual seja, para que você tome posse, não de Jericó. Jericó, espiritualmente, é a bênção que você tem de tomar posse. Mas para você tomar posse da bênção, você precisa derrubar a muralha ou muitas muralhas que foram levantadas em torno de você e que o inimigo muitas vezes levantou, que o inimigo muitas vezes iludiu você. E o mundo hoje está cheio de ilusão. E as pessoas se afastam de Deus, achando que longe de Deus elas poderão alguma coisa. E aí as muralhas crescem cada vez mais, os problemas crescem cada vez mais, as dificuldades crescem cada vez mais, porque se afasta de Deus. Há necessidade de estarmos com Deus para travar qualquer luta, qualquer batalha espiritual na sua vida. Se você não estiver em comunhão com Deus e não for fiel a Deus, você não derruba nenhuma muralha. Você não vence. Você sempre é vencido, porque o inimigo é esperto. Jesus vai dizer depois, mais tarde, é o pai da mentira, é astuto, mentiroso. Tudo que ele diz é mentira. Mas ele ilude as pessoas e talvez possa ter iludido você. Portanto, é ouvir a palavra de Deus, ouvir aquilo que Deus quer, colocar em prática, clamar a Deus, clamar do fundo do coração, clamar com confiança, rezar com confiança. Porque também a oração ou a bênção de Deus não é uma mágica, como muitos às vezes expõem por aí, não é uma mágica. Eu clamar a Deus, clamar significa eu gritar a Deus, eu estar em comunhão com Deus, eu permanecer ao lado de Deus. Veja o que Deus disse a Josué, você vai esperar 7 dias, todo dia de manhã vai dar uma volta em torno da cidade. E no 7º dia vai dar 7 voltas e vai clamar a Deus. Quer dizer, nós temos que fazer a nossa parte também. Deus fez a parte dele, quando o povo clamou a Deus, a muralha caiu. Mas o povo precisou fazer a parte dele também. Precisou rodear a cidade 7 vezes, 7 dias. Precisou clamar, precisou pedir, precisou gritar. Às vezes, as pessoas colocam Deus como um Deus mágico. E às vezes, pior ainda, como um Deus curandeiro. Curandeiro. Deus não é isso. Deus, ele quer curar, sim. Mas mais do que isso, ele quer restaurar a nossa vida. Ele quer dar bênção para nós, em todos os sentidos.
Mas é necessário nós assumirmos a nossa parte, nós aprendermos da sua palavra. É necessário, então, clamarmos a Deus, é necessário gritarmos a Deus, para que caiam-se as muralhas. E aí sim, caiu a muralha, o povo foi lá e tomou posse de Jericó. Caindo as muralhas da nossa vida, dos problemas, das dificuldades, da doença, da enfermidade, Deus dando a libertação, você então toma posse da bênção. Toma posse da bênção. Do contrário, a bênção está como que escondida atrás da muralha. Você precisa derrubar a muralha para alcançar a bênção. Em Jesus, morto e ressuscitado, a bênção já é nossa. E as pessoas dizem assim, mas a bênção é minha, por que eu não consigo tê-la? Por que acontece isso e mais aquilo? Porque muitas vezes a bênção é nossa, mas a bênção está do outro lado do muro, está do outro lado da muralha. É preciso primeiro você fazer a vontade de Deus, entrar em comunhão com Deus, estar na presença de Deus e pedir, clamar, gritar, para que essa muralha caia, para que você vença o inimigo, para que você vença a tribulação, para que você cresça. A fé não é nós estarmos acomodados e queremos que tudo caia do céu. Isso não é fé, isso é uma fé infantil que não se chega a lugar algum. Mas na medida que eu estou na presença de Deus e aprendo dele, escuto a sua voz e pratico e clamo, os problemas caem. Não caem do dia para a noite, porque não é uma mágica. Josué, ele pediu a Deus, Deus falou a ele, mas depois de 7 dias, Deus disse, olha, você vai rodear 7 dias a cidade, para que daí a bênção chegue até você e aconteça. Para que Deus faça a parte dele, Deus faz sempre a parte dele. É que nós muitas vezes queremos mandar em Deus. Tem gente que se acha Deus. Você vê muitas coisas por aí, cada absurdo na televisão, às vezes, né? Tem pessoas que se acham deuses. E outros têm certeza que são, né? E não estou só falando só com relação à religião, não. Há pessoas por aí, às vezes políticos, magistrados, não é? Juízes, no judiciário, que eles não se acham deuses, têm certeza que são deuses. Na verdade, isso é o diabo que coloca no coração das pessoas isso, né? Querer ser mais do que aquilo que são. Terrível isso. E quando eu me acho mais do que aquilo que sou, não tenho a humildade de reconhecer determinadas situações, e que eu sou imagem e semelhança de Deus, e que eu preciso de Deus para derrubar as muralhas, para tirar os obstáculos da minha vida, se eu não reconhecer isso, realmente a graça de Deus não acontece. E aí as pessoas vão se perdendo cada vez mais, vão se perdendo em tantos caminhos obscuros, e nós vemos um mundo que vive numa confusão tão grande. E vive numa confusão tão grande porque se distancia cada vez mais de Deus. E quanto mais longe de Deus nós ficamos, mais nós afundamos. E mais crescem as muralhas. Nós diminuímos e as muralhas crescem. Os obstáculos crescem, as dificuldades crescem. Portanto, meu irmão, minha irmã, por maior que seja a muralha, o obstáculo que você esteja passando, que você esteja preso nele talvez, não desanime nunca. Porque a partir do momento que você desanimar ou se afastar de Deus, aí sim você não vai superar essa muralha, não vai superar esse obstáculo, e aí essa muralha, esse obstáculo vai abafar a sua vida, e aí você vai diminuir ainda mais. Assim como Josué, tenha confiança que Deus está com você, que Deus quer que você vença. Deus quer que você seja uma pessoa abençoada, uma pessoa feliz. E aí você diz, mas padre, eu passo por tanto sofrimento, por tantas dificuldades, por tantas tribulações, por tantas provações. E todos nós passamos. Porque eu não sou anjo, nem você é anjo. Nós não somos anjos. Nós somos seres humanos, limitados, fracos, materiais, e um dia essa matéria passa.
E aí sim nós vamos contemplar Deus face a face. Portanto, nessa vida limitada que nós temos coisas boas e temos dificuldades e problemas. Jesus, meu irmão, minha irmã, não veio ao mundo para acabar com os problemas, mas para nos ensinar a enfrentá-los e a superá-los. Ter fé não significa estar numa redoma de vidro, protegido de tudo e de todos, de forma nenhuma. Ter fé significa eu pisar sobre o mal, enfrentar o mal, enfrentar as muralhas, enfrentar as dificuldades, as tribulações que vêm sobre mim, mas não desanimar jamais. E enfrentar tudo isso com a ajuda de Deus, sozinhos nunca. Sem mim, nada podeis fazer, disse Jesus, Evangelho de São João. Sem mim, nada podeis fazer. Pobre daquele que acha que sem Deus pode alguma coisa. Pobre. Haja vista, como eu já falei, o mundo aí fora, quando acha que sem Deus pode fazer alguma coisa, sem a fé pode fazer alguma coisa, nós vemos aí coisas terríveis nos noticiários todos os dias. Portanto, hoje, vamos rezar juntos, vamos aprender da palavra de Deus. Aconselho você, se não hoje, amanhã, depois, leia Josué na Bíblia, comecinho da Bíblia, depois o livro de Deuteronômio, Josué capítulo 6, leia, reze. E hoje vamos pedir realmente que Deus possa derrubar toda e qualquer muralha que esteja aprisionando você, que esteja impedindo você de ser feliz, que esteja impedindo de você conquistar a bênção na sua vida. Vamos pedir que essa muralha seja derrubada, seja acabada. E como o povo de Israel tomou posse de Jericó, que era a bênção para eles, que eles precisavam, que você também, derrubando qualquer muralha, qualquer barreira, tirando o obstáculo, possa tomar posse dessa bênção, que com certeza Deus quer essa bênção para você. Então ligue para a gente, participe para a gente rezar juntos, vamos juntos formar essa grande comunidade de oração, através da Madrugada de Bênçãos, através da rede Século XXI, estamos ao vivo, rezando juntos. Então ligue para a gente, para você participar, para você falar ao vivo com o padre, para você mandar o seu pedido de oração, 0 operadora 19 3871 9620 é o nosso telefone. Você também que está navegando pela internet, pode mandar o seu e-mail, madrugada@rs21.com.br, é o nosso e-mail. Pelo Facebook também, vai navegar lá, você vai procurar e achar a nossa página oficial, Madrugada de Bênçãos, vai curtir, vai pedir a sua oração. E também pelo WhatsApp, né? Pelo Zap, você pode também falar conosco. Não atendemos as ligações, você manda a sua mensagem, não é? Pode ficar sócio também pelo WhatsApp, está aí na sua tela, 0 operadora 19 99675 5600, é o nosso WhatsApp. Então, entre em contato conosco, são esses os meios, os canais que nós temos para interagirmos juntos nessa madrugada de bênçãos, onde Deus quer que as muralhas sejam derrubadas na sua vida e que você seja um vitorioso, você seja um abençoado, uma abençoada no nome de Jesus. É isso que nós queremos para você. Nós já temos alguém para participar conosco ao vivo aqui na Madrugada de Bênçãos. Boa noite. Boa noite. Quem é que fala? É Valentina de Novo Horizonte, padre. Valentina, Novo Horizonte é São Paulo, isso? Isso. Que bom, Valentina. Seja bem-vinda à nossa Madrugada de Bênçãos. Amém. É sua bênção, padre. Deus abençoe, minha irmã. A senhora quer rezar por quem hoje, Valentina? Eu queria pedir para meu irmão Edmar Zanfolim, que está na UTI, que está precisando muito de oração. Vamos rezar por ele, que Deus possa abençoá-lo. Toda a minha família, né? Meu irmão Padre Deus Desce também. Ah, é padre, é? É padre? Eu tenho um padre, irmão Padre Deus Desce. E qual a cidade que ele trabalha? Ele está em Rio Preto, São Paulo. Rio Preto, muito bem. Um abraço ao Padre Deus Desce. Então, Deus abençoe a missão dele nessa semana que rezamos pelos padres, né? Dia do padre, Isso. né? Que bom, Deus abençoe ele. Vamos rezar então por toda a sua família também, viu, Valentina? Que derruba essa muralha, que nós estamos muito assim, agoniados, porque meu irmão está na UTI e está precisando muito de oração. Certo, vamos colocar e vamos rezar juntos, colocar aqui aos pés de Nossa Senhora Aparecida, não é? Pedindo a intercessão dela para você, para toda a sua família, de maneira especial pelo irmão que está internado aí na UTI, tá bom, Valentina? Deus abençoe você, sua casa, sua família em Novo Horizonte, São Paulo. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, você também pode rezar conosco
pode participar conosco, como a Valentina fez lá em Novo Horizonte, São Paulo. Você também aproveita. Nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo, né? Você sabe que é rapidinho, se aproveita para ligar para a gente, né? Telefona para a gente para pedir a sua oração, para a gente colocar os pés de Nossa Senhora Aparecida, para você falar ao vivo. Vai ser uma alegria poder falar com você ao vivo. Então aproveita para ligar, para participar conosco. Só não vai dormir não, hein? Que a gente vai até 1 da manhã ao vivo. Intervalo bem rapidinho e a gente volta já já. Pelo nome de Jesus, as muralhas vão cair. Pelo nome, o inferno estremecer. Pelo nome, todo mal vai sucumbir. Pelo nome,